Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma mensagem de Deus para você, você que está desesperado, você que está passando por momentos tão difíceis, você que não sabe mais o que fazer. Eu espero que ao final dessa mensagem eu vou fazer uma oração pela sua vida e que Deus possa tocar profundamente no seu coração e renovar a sua fé. Amém? Então eu vou esperar só mais um pouco o pessoal entrar na sala e eu espero que essa passagem bíblica que nós vamos ler, ela te faça acreditar que Deus está no controle e que Ele vai prover na sua vida. Amém? Antes de tudo, se você está ouvindo bem o áudio, deixa um ok aí só para eu saber. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Você que me acompanha aqui no YouTube, você que está comigo no Instagram, você que vê o meu site. São tantos pedidos de orações e nós vamos orar no final desse vídeo. Amém? Então deixa o ok aí se você está ouvindo bastante, está ouvindo bem o áudio. E a mensagem que eu quero ler está lá em João capítulo 6. Se você tiver uma Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar junto comigo a mensagem. Que bom, o pessoal está falando que o áudio está ok. Glória a Deus. Fico feliz. Então vamos lá. Irmãos, a mensagem que eu quero ler, eu não quero tomar muito o seu tempo, então já vamos ler a mensagem. A mensagem está lá em João, capítulo 6, e diz o seguinte. Olha o que diz. Aqui, no versículo 1 ao versículo 11. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Preste atenção, hein? Continuando. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Glória a Deus. Irmãos, essa é a passagem que todos nós conhecemos da multiplicação dos pães e peixes. Como o irmão aqui, Israel, ele disse, essa passagem é maravilhosa, realmente. Essa passagem nos traz muitas lições, mas a primeira lição que eu aprendo aqui é que nada pega Deus de surpresa, né? Nós percebemos aqui que Jesus ele estava ensinando e eram multidões, só de homens eram 5.000 homens, então é muita gente, né? E essas pessoas estavam seguindo Jesus já fazia 3 dias. Essas pessoas começaram a ficar com fome. Então, de repente, Jesus vira para Filipe e ele diz: Filipe, o que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? E eu quero voltar aqui no versículo, preste bastante atenção que depois no final nós vamos orar. Olha o versículo que diz: Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Glória a Deus. Tá vendo, irmãos? Eu não sei o que você está passando, mas eu acredito que nada é em vão. Se você está ouvindo essa mensagem agora, se você sabe de alguém que está precisando de uma palavra, pode compartilhar. Porque se você está assistindo, eu creio que é porque você também tem passado muitas aflições. Você está vivendo dias de desespero, dias de não saber o que fazer, porque você precisa de uma providência. Você precisa que Deus age em seu favor. E aqui nós vemos que Jesus vira para Filipe e ele diz o seguinte: Filipe, o que nós vamos fazer? Mas na verdade Jesus já tinha em mente o que ele iria fazer. Ele estava apenas provando para ver se Filipe ele tinha fé suficiente, porque essa já era a segunda multiplicação dos pães e peixes.
Eu não sei se você sabe, mas aconteceu 2 vezes o mesmo milagre. E essa já era a segunda vez. E Jesus queria saber se dessa vez os discípulos tinham aprendido a lição. Eu não sei quantos desertos você já passou, mas eu quero que você faça uma reflexão aí. Será que Deus, ele vai te deixar na mão dessa vez? Será que Deus, ele mais uma vez, ele não vai te livrar? A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu não sei o que você está passando. Eu não te conheço, eu não conheço a sua vida, mas eu sei de uma coisa: Deus já sabe o que Ele pode fazer na sua vida. Deus já tem em mente o que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Então, você precisa simplesmente crer, você precisa confiar em Deus. E Jesus então estava colocando Filipe à prova. Jesus queria saber o que se passava no coração dele. Quando você está no deserto, Deus já sabe como é a sua vida. Ele já sabe se você tem fé, se você não tem. Mas quem não sabe ainda, muitas vezes é você. Às vezes você não sabe o potencial que você tem. Às vezes você não sabe que você é capaz de vencer. Às vezes você não sabe que você tem fé. Você acha que você não tem. Mas eu quero te dizer, o deserto é para revelar o que está dentro do seu e do meu coração. Amém? É por isso que nós passamos pelo deserto, para nós amadurecermos espiritualmente. Porque muitas vezes nós não sabemos o quanto nós temos de Deus na nossa vida. Nós achamos que estamos tão longe, afastados, porque às vezes a gente acha que chorar, às vezes a gente acha que sofrer é falta de fé, e não é. Às vezes é um bom sinal. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Então, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: no deserto, a sua atitude, aquilo que você gerar no teu coração, é o que vai fazer a diferença. Nós vemos que o povo de Israel, eles ficaram 40 anos no deserto. Nesses 40 anos eles não aprenderam a lição. Eles reclamaram, eles duvidaram, eles colocaram Deus à prova. E por isso eles ficaram nesse deserto tanto tempo. E a Bíblia diz, se você quiser ler aí na sua casa depois, em Deuteronômio capítulo 8, que Deus levou o povo para o deserto para provar o que estava no coração deles. Deus levou eles, permitiu que eles passassem fome. Leia na sua casa depois, Deuteronômio capítulo 8. Deus permitiu que eles passassem fome para que Deus alimentasse eles com um alimento que eles não conheciam ainda, que era o maná. E eles ficaram maravilhados. Da mesma forma, irmão, se você está passando por lutas, eu quero te dizer uma coisa: Deus está permitindo essa luta, esse deserto, para Deus te revelar algo que você ainda não conhece. Deus vai te alimentar com o pão do céu. Talvez você está tão acostumado com as coisas dessa terra. E a Bíblia diz lá em Deuteronômio 8, para que o povo soubesse de que nem só de pão viverá o homem. Amém? Glória a Deus. Então Deus quer que você experimente um alimento espiritual. Você fique na dependência de Deus, porque Ele vai fazer um milagre tremendo, maravilhoso na sua vida. Glória a Deus. Então, irmãos, como nós acabamos de ver, Jesus, Ele já sabia o que Ele iria fazer, mas Ele queria saber o que estava no coração de Filipe. Então, o que aconteceu em seguida? Nós vemos que André, um outro discípulo de Jesus, ele disse: Jesus, nós não temos nada aqui, mas tem um menino ali que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta multidão, né? Isso aí não vai servir para nada, mas é o que nós temos. E Jesus, então, o que ele faz? Ele falou: não, então me dá esses 5 pães e 2 peixes. E Jesus estendeu as mãos para cima e ele simplesmente agradeceu a Deus, e ele multiplicou aqueles pães e alimentou toda aquela multidão ao ponto de sobrar. Glória a Deus. É a mesma coisa que Deus faz comigo e com você, meu irmão. Deus, Ele pega aquele pouco que a gente tem. Talvez você pense: mas a minha fé é tão pequena. Irmão, coloca a tua fé em Deus. Coloca de todo o teu coração: Deus, eu não vou duvidar, eu vou crer. E você vai experimentar o sobrenatural, porque Deus vai pegar esse pouco e Ele vai multiplicar na sua vida. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer outra coisa também, que nós devemos tomar muito cuidado. É no deserto, é no momento difícil, que as pessoas se desesperam. Mesmo pessoas de Deus, elas começam a se desesperar. Mas eu quero te dizer, tome muito cuidado, porque o desespero é o território de Satanás. O desespero é o lugar onde o diabo mais trabalha. Se você ligar a televisão agora, você vai ver casos de pessoas que estavam desesperadas e acabaram com a sua própria vida, destruíram a vida de outra pessoa,
sabe? Pessoas começaram a profetizar maldição, pessoas de Deus, eu tenho visto hoje, quantas pessoas que são de Deus, conhecem a Deus, e no deserto, quando as coisas começam a ficar difíceis, elas começam a profetizar maldição, começam a profetizar, não, nada dá certo na minha vida, eu não aguento mais, eu quero desistir, sabe? Não faça isso, meu irmão. Se você está passando por provas, glorifique o nome do Senhor. Essa é a única maneira de você sair do deserto. E nós vemos que aquela multidão estava seguindo a Jesus. Da mesma forma, eu entendo uma coisa, mais uma lição. Não importa se você segue Jesus há 1 ano, há 10 anos, há 20 anos. Não importa o quanto você é fiel a Deus. Você vai passar por momentos de sufoco, momentos em que a tua fé vai ser provada. E não tem como a sua fé amadurecer, a sua fé crescer, enquanto ela não for testada, provada no fogo. Amém? Então, aquele povo, eles passaram fome, mesmo estando seguindo a Jesus. Da mesma forma, nós vamos passar por sufoco, nós vamos passar por lutas. Às vezes nós ficamos com medo, principalmente na questão financeira. Nós vemos a questão que está vivendo o nosso país, né? O nosso Brasil. O Brasil está passando por uma crise tremenda, né? E eu acredito que isso é resultado de pecado, né? De corrupção, não somente dos governantes, mas também a corrupção em nós. Nós somos corruptos. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e ele é delegado, e ele contou que, infelizmente, há muitas pessoas, policiais, não só nessa área, mas em todos os lugares, pessoas corruptas, sabe? Então está em todas as áreas da sociedade, e que Deus tenha misericórdia da nossa vida, né? E por isso vem essas maldições, vem essas crises, né? Tempos difíceis, tempos de sequidão, por causa da desobediência a Deus. Mas se você buscar ao Senhor, Ele promete que a sua árvore, ela vai continuar dando frutos, a sua árvore vai florescer, mesmo no meio do deserto. Depois você leia aí na sua casa o Salmo 1, que diz que o justo, aquele que obedece a Deus, tudo que ele faz prospera. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, tome muito cuidado quando você estiver passando por lutas. O diabo, ele quer que você se desespere, e Deus quer que você creia. Quando você crê, você tem uma fé que você tem a certeza de que vai dar certo. Você sabe porque sabe. Você está vendo tudo desabando, tudo ao contrário, mas dentro de você existe uma paz, uma alegria que esse mundo não conhece. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, o versículo 6, diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelas súplicas, pelas ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E então a paz de Cristo guardará os seus corações e as suas mentes. Irmãos, vocês precisam, eu preciso dessa paz que excede todo o entendimento. Essa paz que as pessoas da tua casa, elas vão se desesperar, mas você vai ter paz no teu coração. Irmãos, é assim que nós precisamos viver, irmãos. Nós precisamos olhar para as circunstâncias e começar a rir. Isso mesmo, começar a se alegrar. Assim como diz em Tiago capítulo 1, irmãos, fiquem muito alegres quando vocês estiverem passando por provações. Não porque a provação traz algo que nos traga alegria, não. Mas porque a provação, ela melhora o nosso coração. A provação, ela nos faz ter uma fé inabalável. A provação, ela gera em nós a paciência, a perseverança, a esperança. Então é isso que Tiago quis dizer. Irmãos, se você estiver passando por lutas, glorifique a Deus, fiquem felizes. Não deixe de ir no culto, não. Vai buscar a Deus, vai orar. É agora que você tem que orar mais, amém? Então é agora, irmão, que você tem que sentir a paz, a alegria no seu coração, porque é agora que Deus vai derramar da presença dele na sua vida. O próprio apóstolo Pedro, ele diz na sua carta o seguinte: irmãos, não se assustem com o fogo que vem para vos provar, como se algo extraordinário estivesse acontecendo, porque é nesse momento de grandes provações que o Espírito Santo repousa sobre a sua vida. Aleluia! É nessa hora, irmãos, que o Espírito Santo, ele vem sobre você e ele te enche com a presença de Deus. E vocês têm as maiores revelações de Deus, as maiores experiências. É exatamente nesse momento que você está aí, nesse fim de semana, passando pela tristeza, pela depressão. É agora que o Espírito Santo quer se revelar a você. Mas para isso você tem que parar de reclamar.
Você tem que parar de olhar para as circunstâncias e dizer que você é um derrotado, porque é mentira. Você não é um derrotado, você é mais que vencedor. Eu estou aqui nesse vídeo para te profetizar na sua vida. Você é mais que vencedor. Não abandone o barco, não desanime. Quando Deus coloca um ponto final, é porque algo grande vai acontecer. Ele vai virar essa página da tua vida e Ele vai começar a escrever algo novo. Então não tente colocar uma vírgula. Não, Deus, não deixa esse ponto final. Não, Deus, eu quero uma vírgula. Mas às vezes Deus vai deixar esse ponto final, irmãos. Às vezes Deus vai deixar algo acabar. Não foi isso que aconteceu? O primeiro milagre de Jesus não foi quando o vinho acabou? Não foi? Quando não tinha mais alegria, porque o vinho representava muitas vezes a alegria no Antigo Testamento. Então, acabou a alegria, mas foi nessa hora que Jesus fez o milagre, o primeiro milagre dele, né? E ele transformou água em vinho. Então, irmãos, é isso que eu vim trazer a mensagem para vocês. Deus já tem em mente o que Ele vai fazer com você. Você ainda não sabe. Você está passando pelo deserto, você está passando por lutas e você só enxerga o seu deserto, o seu problema. Mas eu quero te ajudar agora. Nós vamos fazer uma oração e nós vamos pedir juntos a Deus para que você consiga sair dessa zona de pessimismo, de derrota, e você entrar na zona da fé, na área aonde Deus atua. Amém? Então, irmãos, não deixe de acreditar. Eu me lembro que muitas vezes na minha vida eu estava assim, sem saber o que fazer. Eu me lembro que quando eu fui fazer um seminário para ser pastor, antes disso as coisas pioraram. Não pense que foi fácil, mas Deus permitiu que várias coisas dessem errado para que de repente Ele abrisse um novo caminho na minha vida. Então, qualquer dia eu vou contar o meu testemunho, como é que foi essa questão minha de começar o meu ministério, mas foi exatamente isso. Deus permitiu que várias coisas deram errado, mas para que Deus falasse ao meu coração e Ele abrisse um novo horizonte na minha vida. Então é isso que vai acontecer. Aquele povo estava com fome e Jesus então perguntou a Filipe: Filipe, o que nós vamos fazer, Filipe? Como se Jesus estivesse desesperado, mas Jesus nunca está desesperado, amém? Por quê? Porque Ele conhecia o Pai, e você precisa conhecer o Pai que você tem. Esse Pai que está no controle de todas as coisas, que sabe muito bem o que Ele vai fazer na sua vida, mas para isso você precisa entregar tudo que você tem, entregar o seu medo, entregar a sua dúvida, a sua incredulidade, e Deus vai operar um grande milagre, amém? Então entregue nas mãos do Senhor. Nós vamos orar agora e você vai entregar nas mãos de Deus talvez o seu medo, a sua ansiedade, aquilo que vem te perturbando, tirando a sua paz, e Deus vai colocar a paz de Cristo no seu coração. E você, a partir de hoje, eu quero colocar como desafio para a sua vida: comece a andar com pessoas de Deus, comece a alimentar a sua fé. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Cristo. Ela vem por ouvir, não ouvir a Globo, não por ouvir televisão, não por ouvir tantas coisas, pessoas pessimistas, não, mas por ouvir a palavra de Deus. Ela que vai mudar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos fazer uma oração. Ore junto comigo. Aleluias. Oh, meu Pai, estamos aqui, meu Pai, na Tua presença, e eu Te louvo, Deus, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor é soberano. O Senhor está no controle de tudo, meu Pai. E eu Te louvo, Pai, por cada um que está aqui e está enviando o seu comentário, o seu pedido de oração. Oh, meu Pai, eu não sei o que essa pessoa está passando, mas eu estou Te pedindo agora, meu Pai, tira essa dor, Pai, essa dor física nesse corpo, essa dor que ela está sentindo no corpo, meu Pai, essa pessoa que está em tribulação, essa pessoa que está no deserto, meu Pai, essa pessoa que está acamada, essa pessoa que está com depressão. Meu Pai, eu não tenho poder para mudar a vida dela, mas o Senhor tem. Jesus, eu estou usando a autoridade do Teu nome para repreender toda obra do diabo. Eu estou usando a autoridade do Teu nome para repreender toda a incredulidade, tudo aquilo que tem atrapalhado a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha abrir portas de emprego, que o Senhor venha, meu Pai, fazer um milagre, Pai, neste casamento. Essa pessoa, meu Pai, que está pedindo aqui oração, oh Deus, atende, oh Deus, nós temos clamado ao Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. A saúde mental desse meu irmão que tem pedido oração, essa pessoa que está preso a desejos carnais, essa pessoa que está passando pela tentação, Pai, tentação sexual, meu Deus, essa pessoa que está
sendo provada, Pai, no casamento. Restitui, meu Pai. Ô Senhor, nós precisamos de Ti, Deus. Se o Senhor não intervir, se o Senhor não, ô Deus, avivar a nossa fé, meu Pai, nós vamos nos desviar, nós não estamos conseguindo mais permanecer firmes muitas vezes, meu Deus. Os problemas são tantos, os desertos são tantos, ó Deus. Tantas pessoas, meu Pai, pedindo por casamento. Senhor, toca, Senhor, nesse marido, Pai, incrédulo, que não te busca, que não te aceita. Senhor, toca, Senhor, nessa esposa que não tem sabedoria muitas vezes para cuidar da casa, ó Deus. Nós precisamos aprender contigo, ó Deus. Tantas pessoas, meu Pai, vendo tudo indo por água abaixo, meu Pai, sem saber o que fazer, Deus. Ô Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, Deus, nossos pecados. Oh Deus, nós somos tão falhos, Pai. Eu não quero nunca, meu Pai, achar que eu sou alguma coisa, porque eu não sou. Deus, nós não somos nada se não for o Senhor, Pai, que edifica a nossa casa. Em vão, meu Pai, vai ser o sentinela, vai ser os guardas. Se o Senhor não nos proteger, Pai, não vai adiantar nada. Se o Senhor não sustentar nosso casamento, a nossa vida, se o Senhor não nos der saúde, meu Pai, nós não temos nada, meu Pai. Oh Deus, essa pessoa que está com câncer, meu Deus. Oh Senhor, tira, Pai, todo mal. Senhor, tudo aquilo que está desordenado no seu corpo, meu Pai, eu profetizo cura, Pai, sobre cada célula, Pai, sobre cada parte desse corpo, ó Deus, que está, Senhor, que em desordem, de acordo com a Tua vontade, meu Pai. Tira dessa pessoa, Pai, toda enfermidade, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Essas pessoas estão pedindo por socorro, meu Pai. Ô Senhor, e só o Senhor pode fazer um milagre, assim como essas pessoas, Pai, foram saciadas porque o Senhor operou um milagre. Jesus, se o Senhor não fizer um milagre, Pai, nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós estamos agora entregando, Pai, pela fé. Estamos entregando pela fé, Pai, a nossa vida espiritual, a nossa saúde, o nosso corpo físico, a nossa mente, Pai, tudo aquilo que tem nos tirado a paz. Estamos agora deixando nas Tuas mãos, crendo que o Senhor está operando o milagre. Pai, oh Deus, e se o Senhor tem uma obra na minha vida, Pai, eu te peço, usa a minha boca, Pai, para profetizar. Usa a boca do meu irmão, meu Pai, para profetizar onde ele estiver agora, lá na sua casa, lá no seu quarto. Deus, usa a vida dele, meu Pai, para profetizar e para que o milagre venha acontecer, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Se você creu, irmão, se você creu, se você colocou seu coração, a sua fé, Deus está operando. Deus está já ministrando sobre a sua vida. Não olhe as circunstâncias, não olhe para os sintomas que estão no seu corpo. Confie no Senhor, irmãos. Deus vai te dar a estratégia certa. Se tiver que procurar ajuda de um médico, Deus vai te dar. Se tiver que procurar ajuda de algum irmão da igreja, Deus vai te dar a estratégia. Mas que tudo seja para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Então, o nome do Senhor vai ser glorificado. Você precisa crer. Você precisa experimentar milagres. E isso vem através da sua fé. A fé é a certeza da vitória. E o medo é a certeza da derrota. O inimigo, ele quer colocar medo no seu coração. Mas não olhe, pare de ouvir notícias sobre política, por favor. Eu sei que nós estamos chegando em ano, é tempo de eleição. E nós precisamos escolher muito bem. Irmãos, precisamos pedir a Deus, porque esses políticos, eles são tão safados, tão mentirosos, né? Que em época de política eles prometem 1000 coisas e não fazem nada. Mas vamos colocar na mão de Deus. Vamos pedir para Deus levantar alguém. Vamos pedir para Deus colocar alguém que seja segundo o coração dele, assim como Davi. Amém? A Bíblia diz que o povo de Israel sofreu muito nas mãos de Saul. Aquele povo penou, porque aquele povo não estava andando na presença de Deus. Mas Deus foi misericordioso e Deus deu Davi depois, que foi um homem segundo o coração dele, que trouxe justiça, trouxe paz para aquele povo. Nós estamos precisando de alguém assim. Não que essa pessoa vai ser o salvador da pátria, mas Deus vai usar ela para trazer justiça na nossa nação, que nós estamos precisando tanto. Amém? Então, não fique esperando, né, do homem, espere em Deus, e Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Se você entrou aqui agora, é só você voltar e daqui a pouco o YouTube vai disponibilizar, geralmente demora aí uns 20 minutos, 15 minutos, e ele já coloca o vídeo no ar de novo para você assistir desde o começo. Amém? Pessoal, eu tenho que sair agora, eu preciso preparar uma palavra, eu vou ministrar num culto aí lá na nossa igreja.
E se você tiver oportunidade, busca a Deus também na igreja. Eu sei que nós estamos vivendo uma época, né, complicada. As pessoas estão frustradas com as igrejas, só falam de dinheiro, não falam de salvação, não estão preocupadas em ajudar as pessoas. Mas ainda eu creio, existem pessoas de Deus que estão dispostas, né, a pagar o preço, a orar junto com você. Então, peça para Deus te encaminhar, peça para Deus colocar pessoas boas no seu caminho e Deus vai te abençoar muito em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, eu quero agradecer a todo mundo, depois eu vou ler os comentários com calma, são muitos comentários e eu continuaria orando pela sua vida, amém? Que Deus abençoe, um grande abraço